pra te adorar, ó Rei dos Reis. Declara isso bem forte. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Aleluia. Aleluia. Você tem motivos para agradecer ao Senhor nessa noite? Fecha teu olho um pouco. Começa a agradecer ao Senhor. Encontra motivos dentro de você para agradecer esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, que te deu a vida, que te deu respirar, que te fez você chegar aqui nesse lugar de luz, nesse lugar de refrigério. Abre a tua boca, abra o teu coração para Jesus. Agradece, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu posso ouvir, porque eu posso tocar. Eu quero te agradecer porque eu posso sentir. Eu quero te agradecer porque eu posso enxergar. Eu posso andar. Eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, porque você me deu a vida eterna. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado, Jesus, por aquele sacrifício na cruz, por mim, por essa igreja, pelos teus filhos. Oh, Jesus, eu sou grata pela presença do teu Espírito Santo nesse lugar. Se mova, doce Espírito Santo, como te apraz. Esse lugar é teu. Esse lugar é consagrado a você. Muito obrigado por uma palavra poderosa que você sempre tem para nos instruir, para nos alcançar. Doce Espírito Santo, seja livre. Seja livre nesse lugar e faça como te apraz. Aleluia. Diga comigo, eu sou um canal de Deus para alcançar vidas. Diga com mais convicção, diga, eu sou um canal de Deus para alcançar vidas. Diga, eu sou um canal de Deus para alcançar vidas. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. O louvor pode sentar. Tem uma música que eu gosto muito, eu não sei se vocês têm ensaiado. É aquela do farol, da flecha. Tem essa? Pronto. Eu gosto muito desse louvor que eles pegam tudo, assim, uma palavra só, né, Edline? O louvor pode sentar. Muito obrigado por ter nos ajudado nesse momento. Você está bem? Glória a Deus. Eu estava ali pensando e a gente sempre fica imaginando, orando ao Senhor. Eu já tinha essa palavra no meu coração e o pastor me escalou para ministrar para todos nós, hoje à noite. Enquanto eu estava ali, eu disse, meu Deus, que tema colocar nessa ministração hoje à noite. E aí eu orando o Senhor ali, me veio um tema. E o tema é assim: o encontro que muda vidas. Um dia eu tive um encontro. E esse encontro, glória a Deus, teve um eu também aqui. E esse encontro não mudou só a minha vida, mas também mudou vidas que se achegaram até a mim e que eu me acheguei até elas. Por isso que eu posso dizer hoje, dentro dessa ministração, eu vou contar aqui a história de um rapaz que teve a sua vida afetada. E por conta de ter a sua vida afetada, muitas outras vidas foram afetadas. Por isso que eu quis começar também com essa frase, onde você disse que era canal de Deus para alcançar outras vidas. Amados, tem tantas coisas que nós podemos fazer para tocar em outras vidas.
para chegar até lá, para poder falar de um amor tão grande. Sabe que alegria é falar desse amor, e que alegria é falar desse encontro. Eu tive esse encontro com Jesus. Eu era um pouco, não jovem, não, que eu sou muito jovem, não é, amor? Sou muito jovem algum tempo atrás. E, amados, e foi um despertar para a minha vida, aquele encontro. Eu não era dessa religião ainda, eu congregava em outro lugar. Mas onde eu congregava, eu fui tocada por esse nome poderoso. Eu tive esse encontro. E de lá para cá, minha vida não foi mais a mesma. E pessoas que eu tenho chegado até lá, as vidas são tocadas, porque é assim que acontece. Amém? Eu quero falar a você de uma história, de um jovem. Eu tinha um amigo lá em Livramento, nós tínhamos um amigo em Livramento, que ele sempre dizia assim, eu não vou ser crente não. Eu não sou ex, quando é crente sempre é ex alguma coisa. Ex-alcoólatra, ex isso, ex aquilo, ex-drogado. Eu não sou ex, Jocélio, eu não sou ex, Nivan. Eu quero dizer para você que eu nunca fui ex. Né? Acredito que muitos daqui também, glória a Deus por isso. Nós não precisamos ser ex para ter esse encontro. Amém? Nós podemos ter esse encontro do jeito que nós estamos. Mas tem pessoas que são alguma coisa hoje. E que Deus conta conosco para que elas sejam ex. Deus conta comigo e com você, que está aqui nesse lugar. Eu quero dizer para você hoje à noite que você não veio nessa igreja por acaso. Deus não trouxe você aqui simplesmente porque você não tinha nada o que fazer em outro lugar. Você não recebeu outro convite para ir para outra programação, outro programa. Mas tem um propósito para você estar aqui nesse lugar. Tem algo de Deus para as nossas vidas hoje à noite. E a história que eu quero falar para você está lá em Marcos. Se você puder abrir a sua Bíblia. Está lá no capítulo 5. Fala da cura de um jovem endemoniado, um gadareno, que ele morava lá numa cidade, num lugar chamado Gadara. Interessante que essa história, ela também está lá em Mateus 8, versículo 28, e também está em Lucas, capítulo 8. Só que lá em Mateus, ele vai se referir a 2 endemoniados. Lucas e Marcos só fala de um. E Marcos, ele fala dessa história com mais detalhes. E eu gosto muito de detalhes. É essa aqui que Deus vai nos alcançar muito mais hoje à noite. Amém? Esse rapaz, ele teve um encontro com Jesus. E depois desse encontro, a vida dele não foi mais a mesma. E a proposta de Deus para as nossas vidas é essa. Depois desse encontro, a nossa vida não ser mais a mesma. Amém? E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender o nosso propósito como igreja. Para que possamos entender o nosso propósito como cristãos. Cristãos é aquele que segue a Cristo. E quem segue a Cristo faz aquilo que Jesus fazia. Você consegue entender? Se nós temos esse título de sermos cristãos, é porque nós somos semelhantes a Cristo. Nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos acolher, nós podemos ser ousados, intrépidos. Nós podemos ser tudo isso, porque somos semelhantes a Cristo. Amém? E nessa história aqui em Marcos, ele evidencia apenas um rapaz, um só, endemoniado, né? E provavelmente, por ter sido uma história marcante, por ser uma história de um rapaz aterrorizante, nós vamos ver aqui a situação que ele estava, que ele se encontrava. E eu creio também, amados, que tem uma riqueza de detalhes, e esse rapaz foi falado nessa palavra com tanta ênfase, pelo que ele fez depois. Porque simplesmente ele não encontrou Jesus e depois foi para casa. Se guardar, se poupar. Mas ele encontrou Jesus e foi fazer algo. Amém?
Eu tenho lido, eu falei aqui até na semana passada, eu tenho lido alguns livros sobre evangelismo. Para isso mesmo, para nos motivar, para nos tocar. E essa semana eu vi uma referência de um autor, Bill Hybels, se não me falha a pronúncia. Ele diz o seguinte, que apenas 2% de todas as pessoas que se convertem, ou que têm uma experiência, ou que aceitam Jesus, apenas 2%, eles são ousados ao ponto de falar para outras pessoas que conheceram Jesus. 98% das pessoas que têm um encontro com Jesus, é um percentual muito alto, 98% nem sequer dizem que conheceram Jesus, que têm vergonha de falar. São pessoas que tiveram essa experiência, mas são pessoas passivas, que desfrutaram, tiveram a experiência, mas são pessoas recatadas. Quando nós vamos ler lá em T.L. Oswald, no livro que tem Conquistando Almas, ele diz que 77 almas atravessam a linha do tempo para a eternidade, por minuto. E a maioria dessas almas, elas nunca nem sequer ouviram falar de Jesus uma única vez. Nem assim, Jesus é bom. Jesus fez isso por mim. Eu nem fiz os cálculos de quantas pessoas vão para uma eternidade. Se você considerar, se você multiplicar 77 numa hora, se apenas em 1 minuto, 77 almas se vão. Sem nem, e muitas delas, ele não fala o percentual, mas muitas delas. Amados, isso traz para mim, nesses últimos dias, eu passei minhas férias lendo isso, e estou continuando, glória a Deus por isso. Isso traz para mim uma responsabilidade tão grande, e um desejo de fazer mais, um desejo de abrir a boca, e ao mesmo tempo uma ousadia. Jocelyn precisa ser esposa de pastor? Não, não precisa ser esposa de pastor. Precisa você conhecer Jesus e simplesmente falar. A maior evidência de que você aceitou Jesus é a alegria que você tem de partilhar isso com outras pessoas. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu queria minha mãe convertida, eu queria minha sogra convertida, porque eu queria falar o tempo todo, naquele primeiro amor. E talvez o tempo vai passando, a gente até esquece que tem Jesus. Aí vem para a igreja, nos dias de cultos. É muito confortável o culto. É muito confortável esse ambiente. Mas esse ambiente aqui é para que a gente se encha. É para que a gente receba. É para que a gente junte, se congregue, partilhe da mesma fé. E para quê? Para alcançar outras pessoas lá fora. O título desse livro é Conquistando Almas, lá fora, onde os pecadores estão. E às vezes é tão pouco. Onde você está fazendo sua unha, a unha de alguém, se você é manicure, lá no consultório atendendo, lá na advocacia atendendo. Sabe uma frase, Jesus te ama? Você já ouviu essa palavra? Vai ouvir essa palavra em tal lugar, em tal igreja. Olha esse texto. Aleluia. Vamos para cá. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado. Começando aqui, 5, verso 1, diz assim, fala de Jesus. Antes disso tem aquela passagem que Jesus acalma a tempestade e diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Eu não sei se vai sair ali, mas a versão NVI que eu estou aqui. Ou na região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Dos sepulcros. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas eles arrebentaram as correntes e quebraram os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. No versículo 5 diz assim: noite e dia
ele estava andando, gritando, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Imagine a vida desse rapaz. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui já ouviram essa história. Mas talvez nunca passou pela sua mente assim. O que era dele antes? Como ele vivia? Qual era a missão dele? Qual era a tarefa dele? Qual era a ocupação dele? Talvez muitos de nós, eu digo por mim, eu nunca tinha pensado na família dele. Como era a família desse rapaz? Tão cheio de espíritos malignos, que corrente nenhuma prendia. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém endemoniado, mas é algo assim mesmo, de uma força sobrenatural, uma força maligna. E esse rapaz, ele andava clamando, gritando, se cortando com pedras. Nessa época era sepulcro o lugar, mas vamos imaginar no cemitério, nas covas, por ali era o lugar dele, ruivando. E sabe, amados, que existem muitos desses soltos por aqui, dessa forma. Eu poderia usar essa expressão de preso, acorrentado, endemoniado. Mas tem tantos presos, tem tantos adolescentes por aí. Quando falou em pedras se cortando, eu lembrei dos jovens que se cortam, que se automutilam. Muito mais do que nós podemos imaginar. Enquanto nós estamos aqui, tem adolescentes dentro de casa, se cortando. Sabe que precisa de mim e de você? Sabe que são pessoas que precisam ter um encontro com Jesus? Um encontro verdadeiro, um encontro genuíno. E o interessante aqui é que diz assim, que eles, Jesus e os seus discípulos, eles atravessaram o mar. Eles iam até onde as pessoas estavam. Poderia estar na Bíblia assim, não, Jesus estava e ele vinha. Mas aqui, antes disso, antes dele vir para Jesus, diz que eles atravessaram o mar. Eles foram para outro lado. Isso diz para mim e para você que tem momentos que a gente tem que sair da nossa zona de conforto para ir para o outro lugar. O outro lugar pode ser um hospital, o outro lugar pode ser o presídio feminino, pode ser o presídio masculino. O outro lugar pode ser um abrigo de idosos. O outro lugar, amados, pode ser uma praça que tem aqui nessa cidade. Que os jovens vão para lá se drogar. Meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Tem tantas pessoas que precisam de nós. E nós podemos fazer isso, amados. Nós podemos ministrar esse amor. Jocélia, como? Diz o que Jesus fez por você. Sabe, diz que naquela noite você estava bem aflito e de repente chegou alguém e trouxe uma palavra. Naquele lugar você estava tão angustiado, tinha acontecido uma coisa que você estava tão triste, mas você recebeu uma ligação e disse, olha, não se preocupa porque vai dar certo. Em meia hora abriu-se portas para você. Você acha que isso não é Jesus? Você não acha que isso não é uma força maior, um Deus maior? Sabe, você diante de uma dívida grande, de um problema que você olha para um lado e para outro, e você não vê solução, você não vê saída, e de repente parece que se abre assim, você se alegra, sabe? Será que você agradece que foi uma força sobrenatural, um amor sobrenatural que foi derramado sobre a sua vida? Sabe o que acontece, amados, com a maioria de nós? Acha bom, se alegra, saiu daquilo. Mas no outro dia nem sequer lembra mais. Por que não falar? Por que não dizer? Isso é testemunho. É assim que Deus quer nos usar.
É assim que nós somos usados para alcançar vidas. Essa semana nós estávamos vindo de Livramento para cá e nós lembrávamos do acidente de Amanda. Muitos que estão aqui sabem do acidente do olho dela. E Nivan dizia assim, mas Jocélia, do mesmo jeito que Deus operou um milagre, que hoje ela tem a visão perfeita, poderia não ter desviado daquela pedra? Eu disse, poderia ter desviado daquela pedra. Mas eu creio, amados, que Deus queria que nós usássemos isso como testemunho. Porque nós já alcançamos tantas vidas contando isso, que Deus fez no olho da nossa filha. Como Deus agiu, como Deus abriu portas, como Deus diminuiu o tempo daqui para Livramento e Livramento para Natal. Como o médico veio só atender uma urgência e quando chegou lá era a nossa. E a gente fala sobre isso. A gente fala do que Deus fez, o que Jesus fez. E eu sei que Ele já fez muita coisa por você. Eu sei que tem coisas que você está pensando aí, e você agora, você cai a ficha e diz, foi Jesus que fez. Então fala quando você sair daqui, quando você for lanchar, quando você for jantar, quando você encontrar alguém, fala. Aleluia. Glória a Deus, ninguém podia deter o que vai acontecer aqui nessa história. Olha só. Dia e noite, aquele homem gritava. E eu fico imaginando quantas pessoas não estão angustiadas, gritando, aflitas, nas ruas de Patos. Quantas pessoas, amados, não têm uma cama confortável para dormir? Quantas pessoas na cidade de Patos não tiveram uma refeição hoje? Aquela que nós fizemos. E talvez a gente olhou assim e disse, isso eu não quero, não estou gostando disso. Eu queria comer outra coisa. Mas nós tivemos o que comer. Existem moradores de rua nesse lugar. Mas quando nós estamos jantando, muitas vezes nós não lembramos deles. Mas diga assim, eu sou canal de Deus para alcançar vidas. Aquelas pessoas que estão lá, elas não precisam só de um prato de comer. Elas precisam de um nome que tem todo o poder. Elas precisam do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. E gritou em voz alta, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Isso aqui ele estava cheio de demônios. E eram os demônios que estavam falando. Verso 8 diz assim, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. E aqui na Bíblia eu pintei, como eu pinto, eu coloquei autoridade. Jesus disse, saia desse homem, espírito imundo. A autoridade que Jesus tinha é a que eu e você temos hoje, quando temos esse nome. Essa mesma autoridade de orar por uma pessoa endemoniada e ela ser liberta. E aí você diz assim, isso acontece? Acontece. Outro dia, num culto aqui, uma pessoa precisou ser levada para ali. Para que crentes fervorosos expulsassem um espírito maligno. E ele pudesse ouvir a palavra. E talvez você nem sabe disso. Mas acontece. São as coisas espirituais que nós precisamos estar preparados. A mesma autoridade que tem de impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. Amém? Jesus tinha isso. E diga assim, eu hoje também tenho. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Aquele rapaz não tinha só um demônio, era uma legião. Tem outra versão que diz assim, porque há muitos de nós dentro deste homem. Não só era um, eram muitos demônios, era uma legião. Mas Jesus, o nome de Jesus expulsa 1, 2, 3 e uma legião inteira. Amém? E eu quero dizer para você que o nome de Jesus era nessa época e é hoje o mesmo. E sempre vai ser.
Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Olha só o que aconteceu aqui. Espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Aí eu até anotei aqui. Para Jesus, a vida humana tem valor imensurável. Quanto valia 2.000 porcos? Eu não sei nem se aqui alguém mexe, é pecuária, né? Essa área. Eu não sei nem quanto é que vale um porco. Mas imagine 2.000. E sabe o que aconteceu com aqueles 2.000 porcos? Os demônios foram para eles. Eles saíram, desceram a colina, caíram lá dentro do mar. E se afogaram. Agora você imagine um porco afogado. E imagine 2.000. A quantidade. Imagina aquela cena dos 2.000 porcos ali. Aquele tapete. Eu fico imaginando até a cor. Era aqueles brancos. Suíno, um negócio assim. Eu imaginei hoje o tapete cor-de-rosa. Mas tem porco cinza, manchado, marrom, né? Preto. Imagina aí a mistura. Aquele tapete. Tem tapete misturado também. Aqueles pesos. Mas imagine. Aí olha o que foi que aconteceu. Por isso que eu falei do valor da vida. Para Jesus, valia mais a vida daquele rapaz do que aqueles porcos todos. Mas olha o que aconteceu com esse povo aqui. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Que estranho, né? Eu fiquei imaginando, não era para eles ficarem alegres? Não era. Eu disse, medo. Eles ficaram sabendo lá, quando chegaram lá, aquele rapaz estava em sã consciência, equilibrado, vestido, sentado. Eu fico imaginando ele conversando. Eles ficaram admirados e com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Falaram que o rapaz tinha sido liberto, mas também falaram sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Era de se esperar que aqueles homens dissessem assim, olha, não saia daqui não, porque o que aparecer você vem resolver. Não era de se esperar isso? Não era. E eu fiquei questionando, por que esses homens chegaram lá e vão embora? Ficaram pensando. Eu fico imaginando o pensamento deles. Sabe como foi? Que prejuízo esse tal de Jesus veio dar aqui. Olha a quantidade de porcos que nós perdemos por causa de uma vida. Sabe como é o nome disso? Egoísmo. Atitude materialista. Atitude do ter. Aqueles homens, eu fico imaginando a quantidade, eles estavam num nível espiritual degradante. Que acompanhava a história daquele rapaz, da família dele, que provavelmente era conhecida, era uma família conhecida. Mas quando Jesus veio e libertou aquele homem, e para aquilo ali os porcos foram mortos, e eu sei que Jesus estava querendo ensinar algo, porque Jesus sempre fazia isso. Ele ensinava. A atitude deles, amados, era evidenciar a perda material e não se alegrar pela libertação daquela vida. Sabe que tem muitas atitudes dessas
que muitas vezes nós assumimos. E eu vejo nitidamente, quando tudo está muito bom para nós, esquecemos a necessidade do outro. É muito bom, amados, ter o que vestir. É muito bom você ter um carro, uma moto, uma bicicleta. É muito bom você, no final do mês, você receber seu salário. Você pagar suas contas. Sua prestação do carro, da sua casa, do seu apartamento. Daquilo que você quer comprar. E se algo falha, você se zanga. E por quê? E não deu. E não sei. Isso, aquilo, outro. E às vezes, amados, tem uma pessoa precisando de tão pouco e você não pode servir. Tem coisa pior ainda. Precisando de tão pouco e nem enxergamos. Eu vou me colocar no meio para você dizer assim, essa ministra de hoje está falando só para a gente e ela não faz isso, não. Faço também. E acredito que é por isso que eu estou aqui. Porque faz tempo que eu estudo essa palavra. Então, Deus queria tratar comigo também. Nós temos campanhas, amados, que às vezes nós lançamos nos grupos de alguém que precisa, é uma cota de R$50. Para grupos e pessoas que têm. E às vezes nós não encontramos ninguém que chegue. Outro dia nós precisávamos de R$600. Apareceu só 3 pessoas para doar 150. Nós estamos fazendo uma campanha de cestas básicas para a gente ministrar a palavra num bairro aqui chamado Matadouro, que tem pessoas aprisionadas nesse lugar. E nós queremos chegar lá com a palavra, mas também nós queremos chegar lá com o alimento, com o feijão, com o arroz, com a farinha, com a rapadura. Porque você vai falar de Jesus, se a pessoa estiver alimentada é melhor. O cérebro dela funciona mais. Quando nós estamos com fome, dependendo do tempo que passamos sem nos alimentarmos, o nosso corpo fica trêmulo. Eu não sei quanto a você, mas o meu acontece isso. Minha mãe ia dizer assim, as pernas ficam tremendo. Eu fico mais lenta para pensar, para fazer as coisas, porque o organismo precisa disso. Aí você vai lá falar de Jesus, a pessoa com fome. Vai lá com alimento, ela vai se alegrar. Vai saber que você está enviado por alguém, e esse alguém é Jesus. Nós precisamos levantar umas cestas. E você pode olhar para mim e dizer assim, a igreja, e a igreja? Não pode dar não, deixa eu dizer para você, a igreja dá. A igreja também participa. Mas não é a igreja. Deus quer o nosso envolvimento. Sabe? Deus quer que a gente saia do nosso comodismo, do conforto, do que está tudo bem, para ver a necessidade do outro. É isso que Ele quer. Foi para isso que Jesus veio. Ou será que não era confortável no reino, lá? Ele deixou o conforto dele para vir com uma missão. Nos salvar, nos resgatar, nos libertar. Aí sabe o que foi que aconteceu, amados? Quando toda a história de Jesus se deu, aconteceu aqui, e Jesus teve que ir, Ele deixou eu e você para fazer o trabalho dele. Você já aprendeu essa aula? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo não for, o Espírito Santo não pode ir. Nós precisamos nos movimentar para movimentar o Espírito que está dentro de nós. E os outros, cada um o seu. E às vezes a gente fica numa situação assim de inércia, né? Sabe, amados, eu sei que Deus está querendo tratar conosco. Eu sei que Deus está querendo que a gente saia do não posso, não tenho, não dá, para o eu posso, eu tenho, eu posso ir, eu posso levar. Eu posso amar, eu posso suprir.
Sabe, mas muitas vezes nós fazemos uma feira de 400, 600, R$1.000. Eu não sei o tamanho de sua feira. Hoje eu perguntei no grupo quanto estava uma cesta básica. E tem lugares que tem uma cesta básica de R$38. E aí você imagina, se uma feira é R$600 para uma feira de 38, é muito básica. É muito, muito, muito básica. Mas às vezes nem isso nós podemos dar. Ou podemos e não estávamos atentos. Mas eu sei que hoje à noite é uma noite diferente para as nossas vidas. Porque Jesus quer que o número de pessoas nas igrejas seja multiplicado. Jesus quer que essas pessoas que nós vamos alcançar nos lugares, elas venham congregar. Não aqui, é só o Verbo da Vida? Não, mas tem muitas igrejas evangélicas nessa cidade. Então, se não vier para aqui, então vai para mais perto da casa, mais perto do bairro, vai para outra. Mas o importante é desfrutar dessa palavra, é conhecer essa palavra. É ser alimentado nessa palavra como eu e você estamos sendo alimentados, para que saiamos hoje à noite falando do poder de Jesus. E aí outras pessoas serem alcançadas, e mais outras, e a gente diminuir esse número de 77 pessoas morrendo num minuto. E muitas sem nem conhecer Jesus. Diga assim, eu posso fazer muito mais. Aqueles homens, eles estavam exaltando os bens materiais e menosprezando os bens espirituais. Tem pessoas, amados, que não têm coragem de dar carona para alguém, se tiver um dia de chuva, para não molhar o carro. Tem pessoas que não têm coragem de botar uma caixa de som, alguma coisa, um freezer que se precisa para ir para tal lugar, para não arranhar o carro. Tem pessoas que não tiram o carro da garagem naquele dia, porque naquele dia o pastor vai precisar de um carro grande para carregar as coisas. E ainda diz assim, o carro está muito limpo, pastor. Meu Deus! Meu Deus! Não servir para outras pessoas por causa de bens materiais. Por causa de carro, de moto, disso, de casa. O que vem para as nossas mãos é porque Deus permite. Foi Deus que permitiu, foi Deus que deu o sopro de vida, foi Deus que deu a força para trabalharmos, para conseguir, foi Deus que abriu portas para o emprego chegar. Ah, mas eu sou inteligente, e foi Deus que te deu a inteligência. Sabe? E é isso tudo tem na Bíblia que Deus dá. Então vem dele. Se é dele, volta para ele. E de que forma? Alcançando outras vidas. Vamos continuar aqui para a gente já terminar. Quando Jesus estava entrando no barco, Jesus já ia para outro lugar. O homem que estivera endemoniado suplicavam-lhe que eu deixasse com ele. Eu fico imaginando ele. Ai, Jesus me libertou, eu vou com ele. Eu vou com ele. Aí sabe o que foi que Jesus fez? Não permitiu. Mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Aquela família, amados, marcado pelo destruidor. Aquela família, ela precisava de um renovo do Espírito Santo. E agora o gadareno já tinha. Ele precisava voltar para casa. E lá ia acontecer grandes coisas. Jesus disse, não vá. Volte para sua casa. Quando você chegar lá, diga para sua família o que aconteceu com você. Diga como você foi liberto. Diga como você foi alcançado. Diga como você foi tocado. Imagine, amados, uma família que sofria, como muitas estão sofrendo. É duro o sofrimento de uma mãe, quando tem um filho drogado. Quando tem um filho, quando chega para mim e diz assim, Jocélia, eu tenho que dar dinheiro para ele, porque senão ele vai roubar.
Eu tenho que alimentar o vício do meu filho, porque senão ele vai roubar. É uma mãe que diz isso. Eu sinto a dor. Mas esse filho, ele precisa conhecer essa palavra. Sabe, nós precisamos ir para as ruas, nós precisamos ir para as praças. Nós precisamos ir para os lugares onde eles estão. Se nós não formos, quem é que vai? Tem a passagem. Como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir se eu e você não abrir a boca? Jocélia, mas eu não sei se ele vai vir, eu não sei se ele vai deixar de fumar, eu não sei se ele vai deixar de beber. Eu também não sei. Porque quem vai se responsabilizar é o Espírito Santo. Simplesmente vá e fale, vá e diga, e vá e afete vidas. Isso. O que vai acontecer depois, Deus sabe. Eu não posso ficar pensando, eu só vou para aquele lugar, eu só vou evangelizar no hospital, se aquele povo se converter e vir para a igreja, Verbo da Vida. Não, não é o nosso papel. O nosso papel é ir, pregar a palavra, orar, e pessoas serem curadas. Sabe, é orar por uma pessoa, por uma menina que está 10 dias com os ferros, uma medicação na perna. 10 dias. Sem ter o acesso à cirurgia, porque o médico falou para a gente, olha, tem 5 precisando, mas chega 10 a cada dia. Está ali a colega de trabalho. E você orar, e no outro dia a menina fazer a cirurgia. Sabe, no meio de tantos. Só que nós precisamos ir. Amém? Olha o que foi que aconteceu no versículo 20. Então aquele homem se foi e ficou com a boca fechada. Está assim na sua Bíblia? Não. Então aquele homem se foi e começou a anunciar. Aí aqui fala em Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades. Ele começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por eles. E todos ficaram admirados. Aquele rapaz, ele não parou, ele não anunciou só na casa dele. Ele não ficou só nas 4 paredes, nas portas de casa. Aquele rapaz, ele saiu do conforto. Ele poderia dizer assim, já morei muito tempo na rua, já fiquei muito tempo nos sepulcros, no cemitério, já sofri muito, sou livre, eu agora vou descansar. Eu agora vou aproveitar, minha família está tranquila, minha família está bem, ninguém fala mais, não existe preconceito, ninguém vai falar que o filho da minha mãe é isso, aquilo, outro, eu vou ficar em casa de perna cruzada. Ele não fez isso. Ele saiu para anunciar em muitos lugares. Em muitos lugares. Quando nós estamos lendo, amados, livros de evangelismo, você chega lá na história de Atos, nós não temos tempo de falar isso aqui. Mas a igreja primitiva, em 2 anos, eles evangelizaram casa a casa, uma grande região. Casa a casa. Tem religiões que eu admiro, que nós devemos aprender com eles. Na verdade, é aprender com a palavra e tomar eles como exemplo que eles fazem. 12:00, 1h, no calor de rachar de patos, porta a porta, com a bolsa, uma palavra, pregando a palavra de casa em casa, como está na Bíblia, como está lá em Atos, no início, na igreja primitiva. Aí sabe o que acontece com muitos de nós? Para o hospital, de 3:30, o sol está tão quente hoje. Aí é 8h da manhã para se encontrar com o pastor Danilo, para ir para as casas. Não, hoje não vai dar não. Tem uma roupa para lavar, tem uma casa para arrumar. Enquanto nós estamos em casa, arrumando casa, lavando roupa, na hora que a gente poderia estar ganhando vidas, tem vidas atravessando o tempo
para uma eternidade perdida. Enquanto nós estamos no nosso comodismo na nossa casa, sem querer sair, eu vou ser forte. Pessoas estão indo para o inferno. Tem pessoas até que não acreditam no inferno, mas o inferno existe mesmo. Aqui na Bíblia diz tudinho. Estamos muitas vezes acomodados. E esse foi o mandamento de Jesus. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para salvar, ele veio para libertar, para alcançar vidas. Não foi isso? Aí o que aconteceu? Quando ele estava preparado lá, orou, veio 12. Ele preparou os 12. E disse, vá, está sobre vocês o poder de expulsar demônios, pisar em serpente, curar enfermo, vá. Depois ele chamou mais 70. Foi aumentando. E depois quando ele partiu, ele chamou eu e você. Era só os discípulos, era só aquele povo de lá. Não, porque quando Jesus estava indo, antes de partir, ele deu essa missão para mim e para você. Para mim e para você que conhecemos. Eu quero que você vá bem rapidinho. Você volta um pouquinho. Mateus. Olha o que está acontecendo ainda hoje. Mateus capítulo 9. E alguém pode falar assim, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente. Jesus não escolheu só as pessoas que sabiam falar. Jesus, ele não escolheu as pessoas formadas, que tinham títulos. Ele escolheu pessoas simples. Moisés não sabia nem falar direito, não era? Acho que o outro era Josué também. Que nem sabia. Mas Jesus capacitou. Jesus levantou pessoas para estar do lado, como coluna. Vá, seu irmão vai com você. E vai lhe ajudar. Eu tenho vergonha de ir no hospital. Tem vergonha? Não tenho hábito, não tenho costume. Vá com alguém que já tem experiência. Fica do lado. Fica do lado, observa. Daqui a pouco está indo numa enfermaria e você já foi para outra. Porque o Espírito Santo começa a mexer com você. Daqui a pouco está os dois andando no corredor, tem uma senhora ali, aí você olha, para, você vai direto para ela. A senhora está acompanhando quem? Porque se não está com nenhuma atadura, nem com nada, você já imagina que está acompanhando alguém. Não, é meu filho que acabou de entrar na cirurgia. Não se preocupe não, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Sabe, amados, numa hora dessa, é tudo que uma pessoa precisa saber. É tudo. Eu agora lembrei, quando a Amanda entrou na sala de cirurgia, nós ligamos para uma cidade, para a diretoria da cidade que nós pastoreávamos, era Taperuá, eu lembro de Luana. E eu liguei para dizer que a gente estava lá, que ela ainda não sabia. E ela disse, não se preocupe, Jocélia, nós vamos ficar acordada aqui. E vai dar tudo certo. Quando terminar, ligue para a gente que a gente vai estar aqui. Quando tudo deu certo, era madrugada. Eles estavam lá. Aquilo ali foi tão bom. Sabe, eu vi isso. Tem alguém que está conosco, do outro lado, noutra cidade, noutro estado. Essas pessoas precisam disso. Mas você abriu em Mateus 9? Na minha Bíblia em cima diz assim, poucos são os trabalhadores. Verso 35 diz assim, olha. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. É você olhar para uma pessoa enferma, você ter compaixão daquela pessoa e você ir até lá e dizer assim, Jesus cura. Há um poder disponível para os que creem. Jesus teve compaixão, porque aquelas pessoas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso há tanto tempo, mas eu quero dizer ainda hoje.
que essa passagem é para mim e para você. A colheita é grande. E os trabalhadores são poucos. Os ceifeiros. Aqueles que vão lá no campo. Nesse livro Conquistando Almas tem um exemplo de um trabalhador. E ele diz o seguinte, mais ou menos assim. Quando chega a hora da colheita, aquele trabalhador não fica na janela esperando. Os frutos vão vir. Eu vou ficar aqui. Já está no tempo da colheita. Aquele trabalhador, ele não fica na janela. Aquele trabalhador, ele vai se paramentar com as ferramentas necessárias. E vai para o campo, colher lá. E essa passagem, quando diz assim, a ceifa, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É porque tem poucas pessoas disponíveis para ir aos campos. Tem poucas pessoas, porque muitas se colocam justificativas para o não ir. Precisa nessa igreja, Jocélia? Precisa nessa igreja, precisa na igreja de Livramento, de Itaperuá, precisa nas outras denominações aqui. Porque pessoas precisam se acordar. Pessoas precisam ter os olhos abertos para a necessidade dos outros. Amém? Ah, Jocélia, isso é só para o evangelista. Não. Não é só para o evangelista. O evangelista, ele tem sim uma habilidade, um dom. Ele chega com mais facilidade. O pastor, ele tem habilidade aqui, o profeta, o mestre tem mais habilidade. Quem foi o maior pastor? Jesus. Quem foi o maior mestre? Jesus. Ele operou em todos os dons. Mas ele também foi o maior evangelista. Isso quer dizer que você, sendo pastor, você também é para ir de casa em casa. Você sendo mestre, é para ir de casa em casa. Você sendo nos outros dons, profeta, apóstolo. E não ficar num dom, meu chamado ministerial é esse, e eu não vou. Nesse livro eu estava lendo, tem pastores, histórias de pastores que nunca ganharam nenhuma vida para Jesus, só esperando. E como faz isso, Jocélia? Faz de casa em casa? Faz onde você está. Você cria oportunidades. Você está numa fila de um banco. A pessoa que está lá do seu lado, ai, que calor. Está quente, mas vai chover, porque Deus vai mandar. Ai, que fila demorada, não chamou o meu número. Vai chamar rapidinho, porque Jesus é bom. Isso você está lançando sementes. Está lançando sementes. É alguém que chega para você lá no consultório, alguma coisa assim, chega aflito, antes de você passar a medicação, antes de você atender aquela pessoa. Não se acalme, Jesus é bom. Se acalme, Jesus é bom. Tão simples. Aleluia. Eu acho interessante quando meu marido está pregando, é tanto glória a Deus, aleluia. Quando eu prego, meu Deus, eu acho que ninguém está na igreja mais. Coisa difícil. Diga pelo menos glória a Deus para me animar nessa noite. Diga pelo menos que essa palavra é para mim. Diga assim, é para mim essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Deus conta conosco. Sabe? Lá na academia, lá no táxi, lá no consultório, lá nos bolos que se faz, lá nos pacientes que a mão toca. Sabe? Na escola. Na psicologia tem uma ética, mas sabe que até lá Deus dá estratégias. Deus diz, mostra, é o Espírito Santo que está lá. Sabe? Lá na viatura.
que só pega coisas difíceis, mas lá mesmo, os senhores são usados por Deus. Se permita, se deixe ser usado. Atendendo lá no hospital, vendendo cadeiras, vendendo sandálias, tapetes, vendendo de porta em porta, bobinas. E quando alguém comprar, Jesus te ama. Quando alguém não comprar, Jesus te ama do mesmo jeito, da mesma forma. E para a gente encerrar, Marcos 16. Aleluia. Chegou lá, Marcos 16, 15. O louvor pode subir, eu já estou encerrando. Vocês me animaram muito pouco, dizendo pouco, glória a Deus, aleluia, eu já vou indo. Tem a música, João? Sai a música. Essa música que o louvor vai tocar agora, fala de ser ponte, ser luz, ser farol. Verso 15, Jesus disse para mim e para você, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é uma ordem. E por todos os lugares, anunciar essa palavra. Anunciar que Jesus é bom. Tem uma outra versão, eu não anotei qual é, mas tem aqui. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a todos. Enquanto você estiver indo, fale de Jesus. Por onde você estiver passando, o que você estiver fazendo, que pessoas chegarem até você, fale de Jesus. Quando chegar os livramentos que você tem consciência, ou as portas abertas que você tem consciência, diga que foi Jesus que operou na sua vida. Quando a cura chegar, diga que foi Jesus que lhe curou. Quando você estiver num relacionamento de namoro que não dê certo, e que saiu da sua vida aquela pessoa, aquela moça, aquele rapaz, lá no momento você chora muito, porque perdeu. Mas lá na frente, quando você entender que Deus afasta, Deus tira, para que você fique bem, para que você cresça, para que você seja feliz. Quando você reconhecer, você diga, foi Deus que me livrou. Do mesmo jeito que Ele fez comigo, faz com você. É o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Amém? Diga assim, eu sou um canal de Deus para alcançar vidas. Agora, se você tiver convicção disso, fique de pé. E diga assim, eu sou um canal de Deus para alcançar vidas. Aleluia, aleluia. Um dia eu encontrei Jesus. Um dia eu tive esse encontro, me apresentaram Jesus. E minha vida não foi mais a mesma. E eu sei que a sua vida também não foi. Desde o dia que você aceitou Jesus para aqueles que já têm o Senhor. Sabe, amados, é importante esse encontro. Aquele rapaz, aquele gadareno, ele precisou desse encontro. Ele precisou que Jesus fosse. Sabe, se você está aqui hoje à noite, fecha teu olho. Fecha teus olhos. E se você está aqui, segura a música, daqui a pouco a gente vai cantar essa, que Deus está mandando outra coisa. Se você está aqui, e você não consegue entender o que eu falei, se você não consegue entender esse encontro, ou se você nunca teve esse encontro com Jesus,
Se você está aqui nesse lugar e você nunca abriu sua boca para confessar, para chamar Jesus para ser o seu dono, o seu Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente para eu orar por você. Eu quero te convidar a sair do seu lugar talvez aí de conforto, para você ter esse encontro com Deus, para você poder desfrutar de uma alegria maior, para você desfrutar de uma paz, para você desfrutar de um renovo. Jocely, quando a gente tem Jesus não tem problema? Não tem. Os problemas aparecem, mas você fica mais forte. Porque você sabe quem está com você. Você sabe quem está do seu lado. Você sabe quem é por você. Nós não estamos sozinhos quando nós temos esse encontro. É por isso, amados, que nós podemos sair, podemos falar, podemos dizer que Jesus fez, Jesus ainda faz. Jesus opera. Se você está nesse lugar e você nunca aceitou Jesus, vem aqui na frente. Se você for mulher, eu vou lhe abraçar. Se for homem, é o meu esposo que vai abraçar você. Sabe, amados, eu fiz isso. Uma vez eu saí do meu lugar e vim para ter esse encontro. Nós não forçamos ninguém, na verdade. Nós só falamos dessa palavra e nós só dizemos como é que acontece. E nós contamos as nossas experiências. E a experiência de ter Jesus como nosso Senhor é uma experiência maravilhosa. É uma experiência real. Obrigada, Senhor, por cada homem e mulher que está nesse lugar. Em o nome de Jesus. Tem alguém que quer se reconciliar hoje à noite, que estava afastado dos caminhos do Senhor, e hoje à noite você diz assim: Senhor, eu não quero estar longe de Ti, eu quero estar perto. É hoje a sua noite. Aleluia. Então eu entendo que todo mundo está aqui pode cantar essa música. Amém? Se você sabe cantar essa música, vai sair ali, não? A letra? Não? Então tá bom, então eu vou esperar vocês cantar bem direitinho, para não me atrapalhar na ordem. Mas se você sabe esse louvor, você canta. E se você não sabe, você fica atento. Amém? E depois desse louvor nós vamos encerrar. Eu vou orar por vocês e nós vamos encerrar. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Pede para ser usado por esse Deus, onde você estiver. No teu trabalho, na rua, no trânsito. Como um farol que brilha à noite. Diz, Senhor, eu quero ser usado como farol, ponte sobre as como ponte sobre as como águas, abrigo no deserto, como abrigo. flecha que acerta. Senhor, eu quero ser usado como uma flecha, Quero ser com agilidade, com usado direção. da maneira que te agrade. Oh, Senhor, tem um povo nessa igreja, Senhor, que canta para ser usado por Eis você. aqui a minha vida, Oh, Pai, tem um povo nessa igreja que está dizendo para você sondar o coração deles, para que você venha usar cada um deles. Sonda-me, Senhor, que Oh, me Pai, tem um conhece. povo nesse lugar que está se colocando hoje à noite Quebranta o meu como farol, como coração. luz, como ponte. Transforma-me conforme. Oh, Pai, tem pessoas hoje à noite que estão pedindo para ser transformados conforme a Tua palavra, que estão pedindo para ser cheios do Teu Espírito Santo. Só a Ti. Oh, Senhor,
Que haja o teu derramar nessa noite. Porque queremos fazer mais. Queremos ser mais ousados. Queremos ser mais usados por ti, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Recebe cada palavra desse louvor sendo cantado pelos teus filhos. Eu quero ser usado da maneira que Se você está aqui nesse lugar e você quer ser mais usado, saia desse seu lugar e vem aqui. Tem uma unção nesse lugar disponível para você fazer mais. Tem uma unção nesse lugar disponível para quebrar sua timidez, para quebrar sua vergonha, porque Jesus está nesse lugar e Ele quer te usar. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre Ele conta com você, porque tem pessoas perdidas, tem pessoas precisando de luz, tem pessoas precisando da palavra que você tem. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Oh Pai, tem pessoas que querem te servir. Derrama, Senhor, do teu poder, derrama da tua graça, derrama do teu favor, Senhor. Oh Pai, eu sei que você não despreza um coração que te busca, um coração que quer fazer mais. Transforma-me. Onde eles estiverem, Senhor, Enche-me. enche, Senhor, esses teus filhos com o teu Espírito Santo. Eu declaro ousadia, eu declaro intrepidez, eu declaro coragem, eu declaro força. Oh Pai, eu declaro a luz do entendimento chegando cada vez mais para você. Ousadia, 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 Senhor. Derrama ousadia no teu povo. Oh Pai, mulheres ousadas, homens ousados, homens cheios, homens íntegros. Oh Senhor, Farol que brilha à noite, como onde eles estiverem, Pai, eles serão luz, eles serão como flecha, eles vão acertar. A palavra vai sair da boca deles como flecha, como luz, como solução. Onde eles estiverem, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me. Aleluia. Diga, Deus é muito bom e fiel. Diga, porque Ele é fiel, eu vou servir, eu vou fazer tudo o que Ele me mandar fazer. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: deixa Deus te usar. Diga, você nasceu para um propósito. Você nasceu para ser usada por Deus, para ser usado por Deus. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu sempre digo a Jocélia, quando ela ministra, né, muito bom. Essa é minha esposa, né? E eu tenho muito orgulho. Mas eu sempre digo, irmãos, nós fizemos uma parceria
Deus, né, fez essa parceria, nós dissemos sim. E irmãos, eu sempre encho o coração do povo de fé, de ousadia, de intrepidez, né? O Senhor sempre me inspira em palavras assim. Mas, querido, como é bom receber palavras como essas, instruções, querido, que chega, vem no coração, né? Você chega, fica quietinho na cadeira aí com vontade de correr, mas não pode correr não, amém? Eu acho que quando José subir, eu vou mandar fechar a porta e esconder a chave. Glória a Deus, que bênção, né? Nós precisamos, irmãos, de palavras como essa para nos inspirar a fazermos o que Jesus fazia aqui na terra. Amém, irmãos? Por quê? Porque é assim que nós devemos viver. Eu falei e ministrei a semana passada aqui que nós, a cada dia, temos que ficarmos parecidos como Jesus era aqui na terra. A cada dia ficarmos parecidos com Jesus. Porque esse é o propósito. Eu entendo como pastor que se nós estamos aqui num ambiente como esse, irmãos, é para ficarmos parecidos com Jesus a cada dia. Porque senão não tem sentido. Nós temos que ser semelhantes a Jesus. Andar como Ele andou aqui na terra, amar como Ele amou e fazer o que Ele fazia. Amém? Abre tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 7. Eu sei que existem muitos ensinos a respeito do dizimar. Amém? Mas eu aprendi um pouco tarde em relação a dízimo. Eu não sei se está gravando ali. Se gravar, que fique registrado para depois você ouvir de novo. Inclusive, aproveitar, né, que falei de gravação, nós temos um canal no YouTube, onde nossos cultos de domingo e quintas agora, eles estão sendo gravados. Então você pode ouvir várias ministrações que tem lá, para você ser abençoado tremendamente. Nós também temos nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu quero estar trabalhando as redes sociais de forma mais intensa esse ano, para que vocês possam, as pessoas que não puderem chegar até aqui, serem também abençoadas com essas redes sociais. É uma forma da palavra de Deus chegar de uma forma mais rápida. Eu acredito particularmente, queridos, que existem muitas pessoas que usam as redes sociais para aquilo que é maligno, mas é a forma que a pessoa vai usar aquilo, amém? Nós podemos usar as redes sociais para o bem, levar a palavra para as pessoas que não podem chegar aqui, e nós vamos fazer isso no nome de Jesus. Eu acredito particularmente, e muita gente se escandaliza com isso, com o que eu vou dizer, mas se Jesus viesse aqui na terra, ou como ele veio, né, se ele voltasse aqui agora, ele usaria o Facebook, usaria as redes sociais para alcançar a palavra, para levar a sua palavra aos perdidos. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza. Porque ele usava, irmãos, aquilo que ele tinha na época, né? O Monte das Oliveiras, ele usava um barco, usava a brisa da manhã para que o som se propagasse de uma forma mais distante, a voz dele chegasse mais longe. Você não imagina que Jesus ia pregar a palavra? Com certeza que ele ia usar essas ferramentas. Amém? Mas voltando para cá, para o dizimar e ofertar. Como eu falei, eu aprendi um pouco tarde em relação a dizimar e ofertar. Né? Porque a minha oferta que eu dava na igreja onde eu congregava era maior do que o meu dízimo e uma oferta eventual que eu, porventura, ia associar ao dízimo. Mas no meu coração, eu não admitia dizimar. Porque eu particularmente acreditava que o dízimo fazia parte da antiga aliança. Porque eu tinha aprendido assim. Eu tinha aprendido no que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. E naquele texto ali, naquele contexto, diz que nós temos que dar segundo o que está proposto no meu coração, no teu coração. Isso é verdade no que diz respeito à oferta. Deus não estabeleceu um percentual em relação à oferta. Você é livre para dar, contanto que você seja fiel nisso. Porque a Bíblia diz que nós temos que dizimar e ofertar. Então, meu dízimo superava, ou minha oferta superava, o meu valor calculado, dividido em 10 partes, uma renda que eu tinha, dividido em 10 partes, superava meu dízimo e minha oferta junto. Mas no meu coração não admitia dizimar. Porque eu entendia que o dízimo tinha passado, era da lei, da antiga aliança, como muitas pessoas ensinam hoje.
Mas, querido, um dia caiu no meu coração um versículo, e depois você pode ver lá, grava isso na tua mente. Mateus capítulo 23, versículo 23. Onde os fariseus, eles estavam sendo negligentes nos preceitos mais importantes da lei. Eles davam o dízimo do cominho, da hortelã, do índolo, eles davam o dízimo de tudo, mas eles estavam sendo negligentes em outros princípios. Isso é o que está em Mateus 23, 23. Aí Jesus, diga comigo, foi Jesus que falou. Jesus diz nesse versículo: vocês devem continuar o que vocês estão fazendo, sem omitir isso que eu falei agora, os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus disse: vocês devem continuar praticando o que vocês estão fazendo agora. O que é que eles estavam fazendo? Dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E ainda tem pessoas que dizem que Jesus nunca falou de dízimo. Depois você pode dar uma estudada lá, Mateus 23, 23, você vai encontrar esse contexto que eu estou te falando. E aí, depois eu aprendi, eu agarrei a palavra, e a partir desse momento, eu passei a viver e a praticar esse ensino do dízimo nessa nova aliança que é para nós hoje. E quando passei a estudar um pouco mais, para ver as passagens do dízimo no Novo Testamento sobre dízimo, eu cheguei aqui em Mateus, em Hebreus capítulo 7, onde fala de Melquisedeque e Abraão. Abraão, irmãos, alguém ensinou o dízimo para Abraão. O dízimo não começou em Abraão. Ele já era um homem abençoado, assim como nós somos hoje, segundo Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas para que essa bênção se manifeste, nós precisamos andar nos princípios, praticar os princípios. Abraão tinha sido chamado por Deus, em Gênesis capítulo 12, ele disse: em ti todas as nações da terra serão abençoadas. E ele já era abençoado. Mas quando ele teve um encontro com Melquisedeque, depois você pode ler o capítulo 7 inteiro, de Hebreus, aqui esses versículos de Hebreus 7, você vai ver essa história de Melquisedeque e Abraão. Abraão se encontra com Melquisedeque e ele dá o dízimo de tudo que estava nas mãos dele. E aí alguém pode dizer assim: mas era porque era no Antigo Testamento. E o escritor de Hebreus, alguns atribuem a Paulo, outros não. Mas o certo é que o escritor de Hebreus falou de dízimo nessa nova aliança. Estava falando para alguém, para os cristãos. E ele diz assim no versículo 8, no versículo 7, Hebreus 7, 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Se você for ler os Salmos 8, a partir do versículo 5, diz que Deus criou o homem um pouco menor do que ele. Então você nunca vai abençoar Deus mais do que Ele te abençoa. Então é bem verdade o que está escrito aqui: o inferior é abençoado pelo superior. Então nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. É o que está escrito lá em Salmos capítulo 8. E aí o escritor de Hebreus, ele diz: no primeiro caso, quem recebe o dízimos são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, o que é que esse versículo quer dizer aqui? Aqui nós estamos recolhendo o dízimo. Essas pessoas aqui, se Jesus não voltar, elas vão experimentar a morte. Elas vão dormir no Senhor. Aqui homens recolhem o dízimo e administram de uma forma correta e decente. Nós temos uma diretoria aqui na igreja. Por isso que você precisa dizimar. O dízimo, irmãos, é um ato de obediência, de amor, de fidelidade. Não negocie o teu dízimo. Tem pessoas que não dizimam esse mês, aí não deu o Senhor para dizimar. E eles abrem uma brecha tamanho do mundo para o devorador destruir coisas na vida dela. Às vezes não dizimam o valor do que ganha, mas perde 10 vezes aquilo que deixava de dizimar. Isso é fato, irmãos. Você procura conversar com qualquer dizimista aqui, ele vai dizer isso para você. Então tenha uma atitude hoje de ser dizimista fiel e ofertante, irmãos. Tenha uma atitude hoje.
Aqui homens mortais recolhem o dízimo, mas a Bíblia diz que ali recebe aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, quando você sai do teu lugar com um envelope, ou vem trazer uma oferta ao Senhor porque já dizimou esse mês, quando você coloca no gasofilaço, antes de você colocar aqui, Deus já recebeu. Antes de você sair do seu lugar, Ele já está vendo a intenção do seu coração. Irmãos, quem patrocina essa obra sou eu e você. Aqui não tem nenhuma marca, irmãos, estampada aí fora. A marca que nós vamos colocar aí fora é esse símbolo aqui. Bem grandão lá, não redondo, vamos fazer de uma outra maneira. Mas não tem uma marca aí, irmãos, que você conhece, que eu poderia citar aqui, dando um valor X por mês, para que a igreja fique em funcionamento. Aleluia. Nós é que bancamos o reino de Deus. Diga assim, eu que banco o reino de Deus. No versículo 9 diz assim, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Sabe o que quer dizer isso aqui, esse versículo 10? Se você pegar uma outra versão, e você estudar um pouquinho, você vai perceber que teve Abraão chamado por Deus, de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, Jacó teve 12 filhos, que por sinal, ele foi o terceiro filho, Levi, o terceiro filho de Jacó. Então, as pessoas dizem, olha, o dízimo era para a tribo de Levi hoje para a igreja não existe. Mas, antes da tribo de Levi existir, Abraão já estava dizimando. A Bíblia diz assim, que Levi não tinha nem nascido ainda, porque eu não sei se você sabe, mas o dízimo era recolhido e era entregue aos sacerdotes, à tribo de Levi. As pessoas dizem, hoje, como é que eu vou dar o meu dízimo, se eu não tenho tribo de Levi na igreja? Mas a Bíblia está dizendo em Hebreus capítulo 7, versículo 10, que Abraão dizimou e ainda Levi nem existia. Porque Levi foi o terceiro filho de Jacó. Quem está aqui comigo? Por isso que a Bíblia diz assim, que Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Gerações. Você está me entendendo? E Abraão já estava praticando o dízimo. Então o dízimo não foi por causa da lei. Tudo que eu falei aqui é para você entender. O dízimo não foi estabelecido por causa da lei. A lei absorveu a prática do dizimar. Assim como a nova aliança também absorveu. E você precisa entender isso. Amém? Um outro dia, eu já ministrei uns 2 domingos aqui sobre dizimar. No outro momento nós falaremos disso novamente. Amém? Se você vai dizimar, você pega o envelope. Se você vai ofertar, você pode colocar diretamente no gasofilácio. Eu queria que você ficasse em pé. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses esclarecimentos da Tua palavra. Pai, as pessoas que não estavam entendendo ainda a prática do dizimar, porque achavam que era da lei, da antiga aliança. As pessoas, Pai, que estão sendo roubadas pelo devorador, porque não conseguem dizimar. Pai, que hoje haja um arrependimento, Senhor. Quantas perdas já se teve, Senhor, porque essa pessoa não conseguiu dizimar, não conseguiu separar aquilo que é teu, Senhor, e trazer na tua casa. Que hoje haja um arrependimento no coração e que essa pessoa passe a dizimar com alegria. E as pessoas que aqui estão, Senhor, com o seu dízimo e oferta, que eles possam fazer isso com muita alegria, porque eles estão com esse reconhecimento, Senhor, que tudo que eles têm foi o Senhor que deu. Muito obrigado, Pai, pela compreensão chegando, pelo ato de dizimar, um ato de obediência, de amor, de fidelidade para com o Senhor, no nome de Jesus. É isso que eu oro, para que cada um tenha essa consciência no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Sai do seu lugar e vem dizimar e ofertar com alegria. Glória a Deus. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Na minha entrada e minha saída Bendita será. sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei.
se encherão. Na minha casa terá sempre Tua provisão. onde eu puser a ponta dos meus pés. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nós recebemos hoje, por aquilo que foi acrescentado ao nosso coração. Que haja esse despertar, Senhor, de anunciar ou de testemunhar os teus feitos para outras pessoas, aquilo que o Senhor fez por nós, para outras pessoas aí fora. Pessoas estão perecendo, estão sofrendo, estão morrendo, famílias estão sendo destruídas, casamentos, Pai, destruídos, vidas ceifadas, porque às vezes nós estamos sendo omissos com o teu ID, sendo negligente com a tua voz, com a tua palavra, do teu ID, Senhor. Mas, Pai, no nome de Jesus, nós cremos nessa unção que foi derramada sobre essa igreja nessa noite. Nós vamos fazer o teu ID com intensidade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu oro por uma semana abençoada, no trabalho, na família. Eu oro para que a paz que excede todo entendimento possa permanecer na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Eu oro, Senhor, e creio no ministério de anjos trabalhando em nosso favor, porque assim a tua palavra diz, que os anjos, eles trabalham, são anjos ministradores, que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Eu oro para que os anjos possam nos proteger, sejam em viagens, seja no trabalho, seja onde for. Eu creio, Senhor, que há anjos que o Senhor deu ordem para nos guardar e nos proteger de todo mal. E eu uso a autoridade do nome de Jesus para repreender todo mal. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de acidente, todo espírito de roubo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós estaremos guardados pela tua mão poderosa. Obrigado por uma semana de resultados, uma semana produtiva. Em nome de Jesus, as causas, Pai, que estavam paradas na justiça, sendo resolvidas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, é isso que nós concordamos, é isso que eu já te agradeço. No nome de Jesus Cristo, seja abençoado na prática da palavra, e não saia desse lugar, sem cumprimentar 2 ou 3 irmãos, na paz de Cristo. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Os visitantes, eu queria que você fosse lá para a sala VIP. Eu te agradeço. Queria que os Deus, diáconos se conduzissem lembrar os de visitantes, mim. por Pelo favor. teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você Mudou a minha história. me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não.